Olá, seja muito bem-vindo ao Talks ABRH Itajaí. Meu nome é Eliette Dili, sou diretora de cursos abertos da ABRH Itajaí e atuo há mais de 20 anos com educação corporativa, sendo os últimos 10 como consultora de empresas, trabalhando principalmente com formação de multiplicadores de treinamento. No nosso encontro de hoje do Talks, eu vou compartilhar com vocês uma metodologia de 5 passos para criar sessões de treinamento que geram resultados. Vamos lá? A metodologia de 5 passos, ela é baseada na andragogia, ou seja, na educação de adultos, e ela é fundamentada nos 4 princípios da educação de adultos, que são disposição, autonomia, experiência e ação. O princípio da disposição defende que o adulto só aprende aquilo que faz sentido para ele, aquilo que ele considera interessante e que há uma aplicação prática para ele logo após a sessão de treinamento, seja na sua vida pessoal ou na sua vida profissional. Então, o aprendizado precisa fazer sentido para o indivíduo adulto. Já o princípio da autonomia defende que o adulto ele é autônomo no seu processo de aprendizagem. Ele não precisa ser conduzido o tempo inteiro. Ele prefere, inclusive, utilizar os recursos que ele possui para a sua aprendizagem. Ele é capaz, como indivíduo adulto, de conduzir o seu próprio processo de aprendizagem. Já o princípio da experiência significa que o indivíduo adulto ele valoriza que a sua experiência seja levada em consideração durante o processo de aprendizagem. Os indivíduos adultos que chegam a uma sessão de treinamento, eles possuem uma história, tanto pessoal quanto profissional. Eles possuem experiência e eles valorizam que essa experiência seja levada em consideração. E eles também valorizam aprender com a experiência do outro. Por isso que é importante que haja nas nossas sessões de treinamento vários momentos onde essa experiência pode ser compartilhada. E por fim, o princípio da ação significa que o adulto aprende fazendo. Então é importante que uma sessão de treinamento privilegie a prática. Vamos fazer uma breve reflexão sobre aquilo que nós somos capazes de fazer, as nossas competências. Elas foram adquiridas lendo, ouvindo ou fazendo? Eu acredito que a maioria que está aí do outro lado vai responder que aprendeu fazendo. Pois é, sessões de treinamento precisam privilegiar a prática, a interação, o fazer do indivíduo adulto para que haja uma aprendizagem significativa. Muito bem, agora que nós já conhecemos os 4 princípios da aprendizagem de adultos, chegou o momento de conhecer os 5 passos para criar sessões de treinamento que geram resultados. Os 5 passos são mobilização, objetivo de aprendizagem, atividade, avaliação e feedback. O primeiro passo da metodologia é a mobilização. Nesse momento, é importante tornar interessante o aprendizado que essa sessão de treinamento vai trazer. Você se lembra lá do princípio da disposição? Os adultos aprendem aquilo que faz sentido para eles. E nesse momento é o momento que o facilitador traz sentido para o aprendizado que vem logo a seguir. Isso pode ser feito basicamente de 2 formas. Ou explicando para esse participante quais os ganhos que ele vai ter com esse aprendizado logo após a sessão de treinamento, ou levando ele a refletir sobre os ganhos que ele vai ter com essa sessão de treinamento. E eu posso utilizar várias formas para criar esse valor. Eu posso fazer uma pergunta poderosa, mostrar um trecho de um filme, um trecho de um texto, né? Eu posso criar um pequeno jogo, um pequeno trabalho em grupo. Vamos supor que a sessão de treinamento fosse sobre esses 5 passos que a gente está vendo agora. Eu poderia fazer a seguinte pergunta poderosa: por que, na opinião de vocês, é importante que a gente tenha uma estrutura para organizar uma sessão de treinamento? Quais os ganhos que essa estrutura traz para o facilitador? E quais os ganhos que traz para o aprendiz? O importante aqui é que o indivíduo perceba valor no aprendizado que ele vai ter.
As pesquisas mostram que quando o indivíduo percebe que aquele aprendizado vai ser aplicado logo após a sessão de treinamento, ele se engaja muito mais no seu aprendizado e, por consequência, ele aprende muito mais. Depois de ter mobilizado o grupo para o aprendizado, é o momento de apresentar o objetivo de aprendizagem, ou seja, aquilo que as pessoas serão capazes de fazer logo após a sessão de treinamento. No caso dessa metodologia, eu poderia apresentar o seguinte objetivo de aprendizagem. Após essa sessão de treinamento, você será capaz de utilizar uma metodologia de 5 passos para criar sessões de treinamento que geram resultado. O indivíduo precisa ter clareza sobre que objetivo ele vai cumprir nesse momento. Bem, agora que o aprendiz já sabe o que ele vai ser capaz de fazer logo após a sessão de treinamento, é o momento dele praticar. O terceiro passo é a atividade. Você pode estar se perguntando, mas onde é que fica a teoria? Vamos lembrar que informar não é treinamento e que o ouvido não é o principal recurso de aprendizagem do indivíduo adulto. Lembre-se as capacidades que você adquiriu ao longo da sua vida. A maioria delas não foi lendo ou ouvindo a respeito de um tema, e sim fazendo. Mas e quando eu preciso apresentar essa teoria? Crie formas criativas de fazer isso. Vamos pegar de novo o nosso exemplo aqui da sessão de treinamento. Eu posso entregar uma estrutura para os aprendizes com os 5 passos e ter balões explicativos sobre o que cada um significa. Ou eu posso entregar para ele uma apostila com a explicação teórica. Lembre-se que outro princípio da educação de adultos é a autonomia. O adulto é capaz de aprender de forma autônoma sem estar sendo guiado o tempo todo. Dê atividade para os participantes, esteja perto para resolver as dúvidas e deixe eles praticar. É assim que eles vão aprender de forma significativa. O quarto passo da metodologia é a avaliação. Aqui não significa que eu preciso aguardar a finalização da atividade para aplicar uma prova ou algum outro instrumento de avaliação. A avaliação ela vai ser feita ao longo do desenvolvimento, da construção da atividade que foi proposta. Vamos pegar o exemplo dessa metodologia, né? Se a nossa sessão de treinamento fosse a construção de um treinamento seguindo 5 passos. Eu, como facilitador, eu vou até a mesa, até a carteira de cada um desses participantes e identifico quais são as dúvidas que esse aprendiz está tendo, onde é que estão as dificuldades na construção da sua sessão de treinamento. E eu vou oferecendo suporte, apoio, vou resolvendo as dúvidas. É dessa forma que o facilitador consegue fazer a avaliação e identificar quais são os aprendizes que estão mais perto de alcançar o objetivo de aprendizagem dessa sessão de treinamento e aqueles que estão tendo mais dificuldade. O quinto e último passo da metodologia é o feedback. E são 2 tipos de feedback: o feedback confirmativo ou o feedback corretivo. O feedback confirmativo informa o participante que ele executou corretamente a atividade. Já o feedback corretivo informa que caminho que ele precisa seguir para realizar de forma correta. Apesar de eu ter apresentado aqui o feedback como o último passo, na verdade ele acontece simultaneamente com a avaliação. Lembre-se que eu comentei que o facilitador ele vai acompanhando o desenvolvimento, ele vai acompanhando a construção da atividade. E nesse momento ele já está fornecendo feedback. Ele já está confirmando com o participante se ele está fazendo de uma forma correta ou ele está corrigindo caso o caminho que ele tomou não seja o mais adequado. Bem, pessoal, nós estamos chegando ao fim do nosso Talks de hoje. Só vamos recapitular os 5 passos da metodologia? Mobilização, objetivo de aprendizagem, atividade, avaliação e feedback. E essa metodologia, vamos relembrar também que ela é baseada nos 4 princípios da aprendizagem de adulto: disposição, autonomia, experiência e ação. Foi uma satisfação ter estado com vocês no Talks de hoje.
Meu nome é Eliette Dille, o meu e-mail de contato é eliette@direta com 2Ts, consultoria.com.br e lembre-se, toda última quinta-feira do mês tem Talks na BRH Itajaí. Até a próxima!